Eu saúdo a todos na paz de Cristo Jesus. Meus irmãos, Deus me deu uma visão com o saudoso missionário Davi Miranda. Não foi hoje, não foi ontem, foi alguns meses atrás, foi cerca de 2 meses atrás, 2 a 3 meses atrás, por aí. Só que como eu não estou muito ativo aqui no canal, eu não postei, né? Eu já falei no outro vídeo para os irmãos que eu estou em oração, estou em consagração a Deus. Mas eu quero passar essa grande visão que Deus me deu, que é para os meus irmãos ficarem alerta. Isso aqui é um despertamento para todos aqueles que ouvirem. Isso é um grande despertamento. O Senhor me deu uma visão com o saudoso missionário Davi Miranda. Preste atenção. Eu vi a imagem do missionário Davi Miranda. Eu via ele de paletó e gravata e ele sorrindo. Eu vi a imagem do missionário. E vendo essa imagem, o Senhor me dava um entendimento e falava comigo. E o Senhor me dizia naquela visão: eles vão continuar inventando mais histórias para manchar a imagem do meu servo e da minha sã doutrina. O Senhor me deu esse entendimento naquela visão. Preste atenção, que tremendo! Que tremendo é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Preste atenção, irmãos. E eu vou ler com meus irmãos uma passagem bíblica, onde o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi alvo dessas pessoas aí. Porque essas pessoas aí são da mesma índole daquelas pessoas que se levantaram contra Jesus lá, que levantaram falso testemunho contra Jesus. Isso que eles estão fazendo aí é falso testemunho contra a imagem de um homem que já partiu há quase 10 anos atrás. Partiu há 10 anos. O objetivo dessas pessoas não é só a imagem do missionário, não. É a sã doutrina. Porque eles sabem que atingindo a imagem do missionário, eles atingem a sã doutrina do Senhor. Porque o missionário foi o principal defensor da sã doutrina do Senhor nessas últimas décadas. Então, irmãos, essa visão tremenda que Deus me deu é um despertamento. Deus falou comigo porque tem muita gente aí sendo levado por essa conversa. Não vai orar, não vai buscar a Deus. Senhor, olha isso aí que eles estão falando do teu servo. Não vai buscar a Deus. Acredita nesses homens, quer acreditar nessas pessoas. E Deus me deu essa visão e eu vou ler com você uma passagem bíblica que mostra, presta atenção, como Jesus também foi alvo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e os seus apóstolos, todos eles foram alvo dessas pessoas aí, de mesma índole dessas pessoas. Vamos ler esta passagem bíblica para nós ver como essas pessoas estão agindo com a memória do missionário igual o povo lá do passado agiu com Jesus até levá-lo à crucificação. Vamos ler a palavra de Deus. Mateus, capítulo 26, versículo 59 em diante. Vamos ler. Ora, os principais sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam,
apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, não o achavam. Mas por fim chegaram 2 testemunhas falsas e disseram: Este disse: Eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Amém? Veja, irmãos, que eles queriam eliminar Jesus. E então eles buscavam testemunhas que falassem contra Jesus, né? Que falassem contra a reputação de Jesus. Para eles eliminarem Jesus, eles teriam que fazer o quê? Primeiro, acabar com a reputação de Jesus, né? Achar qualquer coisa ali que incriminasse Jesus. Então eles procuravam testemunhas falsas contra Jesus, porque Jesus era um homem de Deus, era um homem santo, era um homem que vivia a sã doutrina, que pregava e vivia a sã doutrina, como o missionário Davi Miranda. E por eles não gostarem do que Jesus pregava, por essas pessoas aqui não gostarem, por Jesus pregar contra o pecado deles, eles queriam testemunhas contra Jesus. Procuravam, só que os testemunhos eram muito fracos. Até que se apresentaram umas lá com acusações mais fortes. Então, irmãos, não acreditem em todo tipo de coisa que vocês ouvem aí pela internet contra a vida do missionário Davi Miranda, meus amados irmãos. Vamos acreditar na palavra de Deus. Jesus foi perseguido. Jesus foi perseguido como nós seremos perseguidos, disse a Bíblia. Vocês não estão vendo que eles estão criando aí mentiras para manchar a reputação do missionário e da sã doutrina? Né? Porque eles manchando a reputação do missionário, eles mancham a reputação dos homens de sã doutrina também, que defendem a mesma doutrina que o missionário defendia. Então, o objetivo deles não é, amado, só o missionário. O missionário já morreu faz quase 10 anos. O objetivo deles é a sã doutrina do Senhor. É atacá-la com testemunhas falsas, com pessoas falando mentira, falando coisas com coisa. Um fala uma coisa, outro fala outra, outro fala outra. Todos esses vídeos aí que eles fazem, essas montagens aí que eles fazem para tentar atacar a reputação do missionário, são pessoas testemunhando falsamente. Como essas pessoas aqui, para incriminar Jesus, começaram a dar falsos testemunhos. Começaram a dizer coisas que não eram verdade contra Jesus. E não foi só contra Jesus não, meu amado. Eu poderia citar aqui vários versículos contra Estevão. Se você for ler lá em Atos 6, capítulo 6, você vai ver. Estevão foi morto por quê? Falso testemunho contra ele. Paulo foi condenado em Roma por quê? Falsos testemunhos contra Paulo. Vocês não entendem? Vocês têm que entender, amados irmãos. Parem de querer acreditar nessas conversas fiadas. Ou vocês crêem no homem de Deus que foi o missionário Davi Miranda, que foi ficha limpa, nunca foi condenado por nada, ou vocês acreditam nessas testemunhas falsas aí, que se vocês forem puxar o currículo deles, vocês vão ver que a ficha deles é suja. Vocês vão ver que eles já foram condenados por calúnia, condenados por isso, condenados por aquilo, e vocês querem acreditar nessas pessoas. Vocês não vê que eles defendem homens aí que trocaram sua mulher sua mulher de 50 por novinha de 25, como esse Sérgio Sora aí, amado. Sérgio Sora é homem de Deus, coisa nenhuma, trocou a mulher dele velha por uma novinha. Parem com isso. Esse rebelde foi expulso porque ele queria a presidência da igreja. Como tiraram lá o Miranda Leal, que saiu do cargo lá, tiraram o Miranda Leal e excluíram ele da igreja, ele que fundou a igreja. Assim eles queriam fazer com o missionário, tirar o missionário do cargo para eles assumirem o cargo, porque não aceitaram o que estava acontecendo, né? O que o missionário estava fazendo, que era investindo todo o dinheiro na construção da sede mundial. Só é você buscar aí o que aconteceu lá em 2005,
né? Porque nós vemos aí o senhor Sérgio Sora, que foi expulso da igreja, falando esses falsos testemunhos contra o missionário Davi Miranda, ajudando aí os desigrejados, o Caio Fábio, que já foi preso por calúnia, ajudando eles a montar esse teatro todo contra o missionário Davi Miranda. Então, irmãos, vamos ficar firme com Jesus. Não vamos acreditar nessas pessoas que não guardam a sã doutrina do Senhor. Porque você acreditando nesses homens é como se você estivesse acreditando nesses homens aqui que trouxeram testemunhas contra Jesus. E aquele povo acreditou em quem? Acreditou nessas testemunhas falsas aqui. Por isso esse povo aqui que nós lemos aqui da Bíblia, por isso esse povo condenou Jesus, baseado em quê? Baseado em falsos testemunhos. Muita gente aí está saindo da igreja, está se tornando desigrejado baseado nesses falsos testemunhos aqui da internet. Houve falso testemunho, houve aí falando essas coisas aí, pessoas aí falando, dando esses testemunhos, esses falsos, esses ficha suja, são tudo ficha suja. Puxa a ficha deles para você ver só, são tudo ficha suja. O missionário tinha orgulho de dizer, eu vou colocar a gravação do missionário aqui dizendo, eu tenho uma ficha limpa, eu nunca fui condenado por nada. O missionário Davi Miranda foi um homem ficha limpa, nunca foi condenado por nada, sempre foi inocentado de todas as acusações. E agora, depois de morto aí, estão tentando sujar a imagem dele, porque ele pregava contra o pecado dessas pessoas. Esses que estão tentando manchar a imagem do missionário estão com raiva porque o missionário morreu, mas nós estamos pregando a mesma doutrina que ele pregava. Então, eles manchando a imagem do missionário, eles mancham também a gente, a nossa imagem. Entenda qual é a artimanha do adversário. Entenda os planos de Satanás. Se você entender os planos de Satanás, você não vai cair no laço do diabo. Amém? Então, amados irmãos, ore como eu orei, que o Espírito de Deus vai confirmar cada palavra que eu falei aqui. Amém? Cada palavra que eu, além do Espírito Santo me revelar, eu já tinha investigado sobre esse assunto e eu vi que todos eles são impostores. Todos eles são caluniadores, difamadores. Não são homens de verdade, não. Eles estão se passando por homens justos, mas eles não são. São homens ímpios. Como aqueles homens que crucificaram Jesus eram ímpios. Quem era justo era Jesus e não eles que estavam fazendo falsas acusações contra Jesus. Aleluia! Então, amados irmãos, vamos vigiar. Vamos orar que o Espírito que habita na nossa vida nunca vai nos deixar enganado. O Espírito Santo me falou, disse para mim, me mostrou em visão. Eles vão continuar caluniando ainda mais o meu servo, a imagem do meu servo, que é para atingir a sã doutrina. O objetivo é a sã doutrina, porque o missionário já foi embora. O missionário já morreu. Vão fazer agora 10 anos que o missionário partiu. O objetivo somos nós que pregamos a sã doutrina. Com essa difamação da imagem do missionário, da memória do missionário, somos nós pregadores da santificação do corpo, da alma e do espírito. Ou seja, como diz as Escrituras, que para nós sermos santos em toda a maneira de viver. Né? Como está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Como está escrito lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E todo o vosso espírito, alma e corpo seja santo, seja irrepreensível para a volta de Jesus. Então é essa doutrina que eles querem atingir com todas essas histórias aí que eles inventam contra a imagem do missionário Davi Miranda. Porque o missionário Davi Miranda foi o maior pregador de doutrina das últimas décadas.
E nós somos o legado do missionário Davi Miranda. Nós somos os pregadores da sã doutrina da última hora. Amém? Então, irmãos, vamos buscar ao Senhor. Vamos orar. Vamos jejuar, que o Espírito de Deus vai continuar nos guiando. Não foi só para mim não que o Espírito Santo falou. Teve uma irmã aí que ela disse também que Deus já tinha falado para ela que eles estavam armando para sujar a imagem do missionário e que o adversário, que Satanás ia levantar eles, levantou eles para sujar a imagem do missionário, ou seja, sujar a imagem da sã doutrina para que as almas não se convertam, não aceitem Jesus e se afastem da sã doutrina e no último dia elas pereçam. Porque elas vão aceitar a marca da besta, porque essas pessoas que abandonarem a sã doutrina do Senhor vão ser enganadas pelos falsos profetas e vão aceitar a marca do anticristo. Amém? Então, irmãos, vamos orar, vamos buscar a Deus, porque o tempo está chegando, o Senhor ele vem com fúria sobre toda impiedade, toda mentira. A Bíblia diz o seguinte, amado irmão, que por causa da mentira, a ira de Deus vem sobre os filhos da mentira, os filhos da desobediência. Amém? Recebam essa palavra, fiquem alerta, fiquem firmes com Jesus, não esmoreçam, não desfaleçam, mas, irmãos, continuem pelejando, orando, pedindo para Deus usar a tua vida com poder e com autoridade para a salvação das almas. E vamos falar a verdade. Eu não vou parar de falar a verdade e de mostrar a verdade aqui, não. Eu vou continuar mostrando a verdade. Amém? Fique todos na paz do Senhor Jesus.